Conheci o José Carlos quando fui fazer o meu primeiro pós-doutorado em 1991. Ele me acolheu com toda a hospitalidade na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão entusiasmada pela linguística aplicada. Ele e outros colegas, outras colegas, foram e são responsáveis pelo crescimento da LA no Brasil e, particularmente em Alagoas, o entusiasmo do José Carlos juntou-se com o meu pelo ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e nós montamos um curso de especialização em Línguas e Literaturas Estrangeiras, o CEALI, na UFAL. Esse curso foi particularmente responsável pela formação de muitos professores e muitas professoras da rede estadual, municipal e privada, da rede privada de Alagoas. Eu e Isabel Brandão fomos as primeiras coordenadoras do CEALI, desse curso de especialização. José Carlos, eu quero lhe agradecer por ter estado junto de nós para que a gente colocasse a LA em pauta na UFAL. E dizer que esta homenagem é muito justa, é mais do que justa. Um abraço carinhoso. Falar sobre o professor Almeida Filho é fácil se a gente for falar do linguista, do pesquisador, do colega que tanto nos ensina e tanto nos ensinou ao longo de tantos anos. Conheci o professor Almeida Filho em 1989, num evento na Unicamp. E de lá para cá, aprendi a admirá-lo como pesquisador, como intelectual, como esse grande linguista aplicado que ele é, que tanto contribui para a área de formação de professores de línguas estrangeiras. E falo línguas estrangeiras porque, embora ele seja originariamente da língua inglesa e do português como língua estrangeira, ele contribui muito na área do espanhol também há muito tempo. É um prazer ler os trabalhos dele, é um prazer conversar com ele, é um prazer ser parceira dele em alguns trabalhos, em algumas pesquisas longas, outras nem tanto, mas essas parcerias, esse trabalhar em colaboração com ele é muito prazeroso e um aprendizado que não tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague o quanto se aprende em cada bate-papo com o José Carlos. Mas é mais importante ainda falar da pessoa do José Carlos, da generosidade do José Carlos, do quanto ele se dedica aos alunos, não como professor, mas como pessoa, quanto ele se dedica aos colegas, não como colegas profissionais, mas como colegas, não é? A quem ele estende a mão sempre, com muito carinho, com muita cumplicidade até. José Carlos é daquelas pessoas que não passam pela nossa vida. Ele entra na nossa vida e fica fazendo morada aí. E isso é fantástico. José Carlos, um grande abraço, meu reconhecimento por todas as suas contribuições, por todo o apoio que eu sempre recebi de você e por essas parcerias
que já tivemos e que venham outras. Um grande abraço e muito sucesso sempre. Que Deus te abençoe. Olá a todas e todos. Eu fiquei muito contente com o convite dos organizadores do terceiro Enala para gravar esse vídeo em homenagem ao professor José Carlos Paes de Almeida Filho, que quem conhece de perto carinhosamente chama Zé Carlos. Eu sou Marcelo Concário, professor de língua inglesa no Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Bauru. E claro que eu conhecia o nome, do Zé Carlos e a sua obra muito antes de conhecê-lo pessoalmente, mas o contato pessoal se deu principalmente a partir da orientação de doutorado que eu concluí na Unicamp. Eu fui até olhar o Lattes do Zé Carlos para confirmar que eu sou o último doutor orientado por ele, e o que me dá muito orgulho, Além de todas as características que quem conhece o Zé Carlos reconhece, o que eu quero destacar aqui nesse vídeo é uma experiência pessoal que me marcou muito. Numa das primeiras conversas que nós tivemos de orientação, enquanto eu falava das justificativas, dos objetivos na minha proposta de pesquisa de doutoramento, e me impressionou muito a rapidez com que o Zé Carlos entrou em sintonia e me deu dicas preciosas de leitura e referências que abriram caminhos para aperfeiçoamento, aprofundamento do meu conhecimento. Então isso me marcou demais, porque foi muito fácil a comunicação, e essa primeira orientação que foi essencial para que eu trilhasse um caminho com muita autonomia, mas sempre com apoio e acolhimento do Zé Carlos. Então é a imagem mais forte que eu tenho até hoje, além, claro, de toda a simpatia, a gentileza do Zé Carlos, que quem conhece sabe disso, e a qualidade do trabalho acadêmico. Então eu deixo aqui mais uma vez registrado o meu profundo respeito pelo Zé Carlos, tenho uma admiração e um carinho muito especial. E por isso eu deixo um abraço especial para você, Zé Carlos, parabéns por mais esse reconhecimento, e deixo também os cumprimentos a todos os participantes dessa edição do evento de 2025. Um abraço. Olá, tudo bem? É uma alegria, um prazer enorme, uma honra muito grande falar aqui sobre o meu querido ex-orientador, José Carlos Paes de Almeida Filho. É uma pessoa maravilhosa, sagitariano como eu também, mas que foi o meu orientador de mestrado, e eu o conheci na Unicamp quando fiz um curso de verão, e me lembro exatamente do momento em que o conheci e o vi pela primeira vez, e também do seu curso, que fiz com ele na Unicamp, quando ele mencionou a cultura de aprender línguas. E foi aquele momento, de ahá, que me ajudou a reconhecer aquilo que eu pensava, sobre o ensino de línguas, mas que não sabia dar nome. Então, o José Carlos, com seu livro, seminal, pioneiro no Brasil, Dimensões Comunicativas do Ensino de Línguas, ali ele já colocava, a cultura de aprender línguas composta por ideias, crenças, maneiras de aprender línguas. Então, eu sou muito grata ao professor Almeida Filho, o Zé Carlos, por essa trajetória, por ter sido meu orientador, por tudo que ele fez pela linguística aplicada também no Brasil. Ele é um pioneiro, ele ajudou a criar essa linguística aplicada aqui no Brasil, formou milhares de pesquisadores e que estão aí hoje formando outros pesquisadores. Ele é uma figura importantíssima na história da linguística aplicada no Brasil e também no ensino de português como língua estrangeiras. Então, acho que todas as homenagens do mundo, para ele. Então, muito obrigada por tudo, professor, e parabéns mais uma vez pela sua trajetória incrível, e por tudo que você fez e continua fazendo, e principalmente
por sua influência na minha formação. Sou muito agradecida. Um abraço grande e tudo de bom. Professor Almeida Filho, professor José Carlos, eu uso essas formas todas de falar com você para explicar um percurso de 38 anos. Qualquer dessas formas vai expressar sempre meu respeito, minha admiração, minha gratidão e também a minha amizade em relação a você. José Carlos, a sua contribuição para a linguística aplicada e especificamente para a área de ensino de línguas é marcante, muito potente mesmo, né? A gente olhando a plataforma Cassia, a gente vê que ela indica que você tem 1.285 descendentes e já conta com 5 gerações de formados. Tanto o índice de fecundidade, que é 120, quanto o índice de fertilidade, que é 31, eles são indicativos muito altos, né? Então é realmente impactante a sua contribuição para essa área. Mas esses são números, né? Mas além desses números, a gente tem uma questão que é de valores, né? Da qualidade de valores. E há muita coisa que a gente podia destacar, mas não dá tempo de fazer isso num vídeo curto, então eu vou me restringir ao seu modelo OGEL, né, que foi uma forma muito boa que você encontrou de tornar portátil, né, essa é a função de um modelo teórico, tornar portátil é uma complexidade de fenômenos envolvidos no ensino-aprendizagem de línguas, né? Então, um trabalho realmente muito bom que tem contribuído muito para a formação de professores e de pesquisadores. Parabéns por esse trabalho, Zé Carlos, e por toda a contribuição teórica e prática a esse campo educacional. E agora eu passo para as questões mais pessoais, né? A primeira disciplina que eu fiz com você foi em 1987, segundo semestre, a disciplina Planejamento de Curso de Línguas, na condição de aluno especial. E no meio do semestre eu já preparei um projeto de pesquisa, né? Mas você leu, conversou comigo, falou, olha, ele ainda não é um bom projeto, né? Mas você me explicou isso com muita generosidade. E depois o segundo projeto que eu fiz já estava bom, né? Aí eu entrei como aluno regular e você foi meu orientador no programa, né? E depois já começou a me chamar também para algumas outras atividades, né? Depois do mestrado, acompanhou meu percurso de doutorado, esteve na minha banca de doutorado que eu fiz na UFMG com a professora Vera Menezes. E depois, assim, a gente seguiu trabalhando juntos, você me colocou em várias atividades, né? Nós trabalhamos juntos em atividades no Brasil e no exterior, em cursos de formação de professores, nos então institutos culturais, né, que agora são unidades do Instituto Guimarães Rosa. Trabalhamos também juntos em eventos, né, em publicações. Você esteve comigo em disciplinas, tanto presencialmente quanto online, falando, apresentando temas para os meus alunos e generosamente conversando com eles, né? Então eu posso dizer que a relação de orientador orientando passou então para uma relação de parceria e de amizade. Muito obrigado, José Carlos, pai de Almeida Filho. Obrigado. O professor José Carlos Paes de Almeida Filho apareceu para mim como um linguista aplicado que salta de sua obra. Eu ainda iniciava na carreira acadêmica, fazendo mestrado em Linguística Aplicada na Universidade de Brasília. Os meus primeiros contatos com ele se deu de forma indireta, por meio de professores que haviam sido os seus orientandos, e eu posso dizer que de forma direta quando eu tive contato com a leitura de sua obra. Confesso que foi uma leitura desafiadora, mas ao mesmo tempo convincente. E esse talvez seja um dos seus principais traços. Quando conheci o núcleo de sua teorização, que parte do conceito de abordagem e vai se ampliando, eu percebi que as minhas inquietações estavam relacionadas ao ensino de línguas, tinham um potencial poder de resposta naquela teorização. E eu não me decepcionei, tinham mesmo. E tem. Mas o autor, ao se apresentar pessoalmente, trouxe consigo outros traços marcantes. Eu vou citar um que talvez tenha estado entre os mais impressionantes para mim, que é a sua generosidade.
Almeida Filho, como nós chamamos aqui em Brasília, carinhosamente, não estendeu apenas a sua obra, que já foi maravilhoso para a gente, né? Mas estendeu a mão. Ele é uma pessoa que ouve pacientemente. Ele explica, metaforiza, metonimiza, refaz, volta, imageia. Assim, é possível entender as implicações teóricas, as muitas bases de conhecimento que ele acessa em sua reflexão sobre o ensino de línguas, entre outros pontos que precisamos nos deter um pouquinho para compreender melhor. Essa generosidade, no entanto, não se limita ao campo acadêmico. Ele deposita confiança às pessoas, isto é, ele permite que as pessoas possam confiar em seu próprio potencial, né? Finalmente eu tive a sorte de ser supervisionado no estágio de pós-doutorado pelo Almeida Filho. Mais uma vez, ele convenceu, ampliou, aprofundou e melhorou aspectos da minha profissionalidade, a minha reflexão teórica e a pessoa que eu tenho tentado me tornar ao longo desses anos. Então eu quero agradecer ao professor Almeida Filho, muito obrigado. Eu desejo saúde, paz e alegrias em sua vida e que possa receber de volta toda a generosidade e bem que tem distribuídos ao longo de sua admirável carreira. Um abraço. Bem, lembrar do José Carlos Almeida Filho é sempre muito bom. José Carlos, que foi meu orientador de mestrado na Unicamp, em Linguística Aplicada, que me deu bastante informações a respeito de pesquisa, a respeito da linguística aplicada no cenário brasileiro, e juntamente com outros colegas da pós-graduação, participamos de projetos, de eventos apresentando trabalhos e também fizemos publicações. Foi uma experiência muito rica, muito importante na minha formação acadêmica e graças principalmente à experiência, à liderança e ao espírito, né, de equipe que o Zé Carlos sempre imprimiu no seu trabalho conosco. Então, eu continuo muito grato a ele por tudo que aconteceu naquela época e depois também por outros encontros, outras ideias. José Carlos é realmente uma pessoa muito importante no cenário da linguística aplicada brasileira, no Brasil, né? E desejo tudo de bom a ele e claro que essa homenagem que está sendo prestada é bastante merecida. Um grande abraço, José Carlos. Foi muito bom ter sido seu orientando e é muito bom ser seu amigo atualmente. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, participar deste momento tão especial de homenagem ao professor José Carlos Paes de Almeida Filho, quem conheço desde 2006. Em 2010, eu participei do processo seletivo e assumi, então, a direção ou a coordenação do Instituto Guimarães Rosa Lima. Um dos desafios enormes que eu encontrei foi justamente a falta de formação da equipe pedagógica do Instituto, formada por professores de diversas áreas, e tive a possibilidade de elaborar projetos e contar com recursos do Itamaraty para a realização de um programa de capacitação e formação docente. E foi aí que eu recorri exatamente ao professor Almeida Filho, que não só me deu um apoio incondicional, mas que pegou na minha mão e caminhamos juntos, também com o professor Nelson Viana, aproveito para mandar um abraço para ele, e realizamos durante vários anos esses encontros de formação e capacitação da equipe docente do Instituto Guimarães Rosa de Lima. É justamente a partir dessa formação e à luz da abordagem comunicativa
que os professores puderam fazer uma profunda reflexão da prática, elaborar material pedagógico próprio e que hoje serve não só à própria sede de Lima, mas também a outras sedes espalhadas pelo mundo inteiro do Instituto Guimarães. Muito importante o que o ENALA faz hoje, essa homenagem a um professor que formou tantos profissionais da linguística aplicada e que mantém esse olhar tão especial, voltado sempre para o aprendente de português como língua estrangeira. Gostaria de dizer que o professor Almeida Filho marcou muito a minha trajetória profissional, não só nos 10 anos anteriores como professora, mas principalmente nos últimos 15 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora geral do Instituto Guimarães Rosa. Muito obrigada, professor Almeida Filho, por tudo. Muito obrigada por tanto. Um beijo enorme.